Olá a todos e a todas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Leandro Vitório Santos Pereira e eu sou um dos professores da ETEC Porto Feliz. Vim aqui hoje falar um pouquinho de uma disciplina que eu leciono no curso técnico em administração, cujo nome da disciplina é Planejamento e Organização de Rotinas de Departamento Pessoal, a qual inclusive eu gosto muito. Quando a gente escuta o nome dessa disciplina, talvez venha na mente de vocês, uma pergunta muito interessante, que é o que eu vou aprender nessa disciplina, ou seja, o que eu vou aprender por aqui. Muito bem, uma coisa interessante é que os nossos cursos, nessas disciplinas de curso de forma geral, eles são norteados por competências. O que é aí uma competência? A competência são as habilidades que você desenvolve para desenvolver algumas ações. Por exemplo, analisar os processos de atração de pessoal e admissão de funcionários. Nessa competência, nós temos que ter uma visão geral de mercado, como acontecem os processos contratuais, como é que acontece o processo de recrutamento e tudo mais. Então, a gente desenvolve diversas habilidades para conseguir desenvolver esta competência. Uma segunda competência que nós desenvolvemos na disciplina a qual eu estou falando é a interpretar a legislação trabalhista e previdenciária, entender sobre as leis que regem os trabalhadores de forma geral, Inclusive, a gente vai falar muito sobre CLT, que é a famosa consolidação das leis trabalhistas, Falar um pouquinho sobre algumas questões voltadas à questão da previdência e tudo mais, de aposentadoria, de tempo de serviço, etc. Nós temos também uma terceira competência, que é lançar os vencimentos e descontos salariais, ou seja, nós aprendemos para desenvolver essa competência, nós aprendemos, por exemplo, o que é folha de pagamento, quais são os principais descontos, quais são os principais benefícios, quais são os principais deveres e direitos, etc. Para desenvolver essa, a gente acaba aprendendo essas coisas, E aí, no aspecto 4, na quarta competência, nós aprendemos a analisar e utilizar alguns softwares de folha de pagamento. Por exemplo, lançamento de dados em, por exemplo, Excel e outros softwares aí semelhantes para a produção de folhas de pagamento. Então, para desenvolver essas competências, nós norteamos por algumas coisas. Por exemplo, iniciamos a disciplina, falamos da importância das organizações. O que é uma organização? O que é uma empresa de fato? O que ela representa socialmente? Por que é tão importante as empresas? Por que a gente precisa tanto delas? Qual é o contexto social que as empresas estão envolvidas? O que é uma organização, por exemplo, não governamental? O que é uma organização com fins lucrativos? E tudo isso voltado à questão do recursos humanos, do departamento pessoal. Neste contexto, depois a gente adentra as empresas e estuda um pouquinho qual é o papel da área do departamento pessoal e recursos humanos no aspecto estratégico, de planejar a empresa a médio e longo prazo, quais são as visões, missões e valores e no que a parte de recursos humanos e departamento pessoal influencia nisso. E também na parte tática, quais são as ações, as repartições, os subdepartamentos e as funções de cada um para alcançar esse objetivo, a qual foi definido pelo aspecto estratégico. E depois nós temos o operacional, quais são as ações dentro dos departamentos de recursos humanos e departamento pessoal, as ações mesmo, processos, atividades que levam a alcançar o objetivo final da empresa. Nisso tudo, para alcançarmos isso tudo, nós estamos aí permeados por alguns pilares. Por exemplo, pilar de planejamento. O que é planejar dentro do departamento de pessoal e de recursos humanos? O que é planejar, O que vem a ser organizar dentro do departamento, o que vem a ser a direção e o controle. Esses 4 pilares são os pilares da administração, que nos ajuda a tomar direcionamento em qualquer coisa que for feito dentro da organização e interligar esses 4 pilares. É muito importante. A gente aprende isso também nessa disciplina. E outras também, que também tem os mesmos pilares. Para nortear, para a gente poder alcançar essas habilidades, a gente tem algumas perguntas aí que são dentro da nossa disciplina. Por exemplo, o que é o mercado de trabalho? Uma pergunta interessante, Quais são as tendências do mercado contemporâneo e futuro? Como se dá o recrutamento e seleção? Como fazer e avaliar um bom currículo? Não é tão simples fazer um currículo assim. Afinal, o que é currículo? Como se estrutura? Que informações colocar? Coloco data, coloco foto, quais experiências são válidas, quais cursos e quais formas de colocar, Como estruturar o layout, isso são coisas importantes. Técnicas de entrevista de emprego, desenvolvimento de carreira e entre outras perguntas de fundamental importância. Certo?
Nesse contexto ainda, a nossa disciplina trabalha com 3 pilares importantes, que é o objetivo empresarial, focando no objetivo da empresa, a legislação trabalhista e as relações humanas. Neste contexto, nós temos aí uma empresa sustentável diante do departamento de pessoal e de recursos humanos. Algumas das nossas bases, do que a gente trabalha aí, né, durante as nossas aulas, né, que nos norteia também. Por exemplo, recrutamento e seleção, entrevista, técnica de entrevista, tipos de recrutamento, como eles se dão, processo de integração, como integrar um profissional, como treiná-lo, pagamentos e salários. Nós temos aí legislação trabalhista. Em relação a pagamento de salários, é muito interessante. Quanto você vale hoje no mercado, se você fosse se avaliar, né? É uma pergunta que parece muito difícil de ser respondida, mas na verdade ela tem algumas técnicas para a gente poder analisar e verificar quanto a gente está valendo no mercado. Legislação trabalhista, né? O que é FGTS, o que é PIS, né? O quanto pode ser cobrado na folha de pagamento, deduzido na folha de pagamento, né? Quantos por cento pode, inclusive, né, ser deduzido ao total, quem tem direito ao vale transporte, quem tem direito ao vale alimentação e por quê, né? E se a empresa é obrigada, enfim, várias questões aí que são interessantes. Direitos e benefícios, nós temos aí descontos, né? Aprendemos a falar um pouco sobre desconto, quanto que pode ser descontado do FGTS, né? Quanto que posso descontar do INSS, quanto pode descontar do plano de saúde, do vale transporte, são coisas importantes e suas bases legais, inclusive. Nós temos também o processo admissional, o demissional também, tipos de contrato temporário, por tempo indeterminado, por tempo determinado. Nós temos aí, né, prestação de serviço e outros contratos regidos pela CLT ou não. Jornada de trabalho, quanto tempo a gente pode trabalhar por semana, ou mesmo, né, com relação ao que é hora extra, né, como ser calculada aí a hora extra também. E também aprendemos aí a lançar dados para a produção de folhas de pagamento, para cálculo de férias, de 13º e entre outros benefícios que nós temos aí como trabalhadores, também dos direitos que as empresas têm aí, né, como empregadores, né? Então isso é muito interessante ver isso nessas disciplinas, né, nessa disciplina especificamente. E tudo isso acompanhado por professores, né, que isso é muito interessante. A nossa matéria não é isolada, ela se interliga com as outras disciplinas, né? E a gente tem professores, mestres aí, especialistas, graduados e mesmo doutores que auxiliam vocês na construção deste conhecimento, tanto teórico quanto prático, né? Falando em prática, como são as aulas, né? Isso é interessantíssimo. As aulas, elas são baseadas na ação, reflexão ou ação. E ação, ou seja, nós geramos uma ação, analisamos um fato, geramos uma ação na construção conceitual, nós refletimos sobre o que construímos e após a reflexão, depois que a gente refletiu, fez a atividade, analisou, a gente tem uma ação posterior. Ou seja, a gente age, analisa, age, constrói o conhecimento, reflete sobre ele e depois a gente age novamente para a construção do conhecimento palpável, né? Isso é interessante nesse contexto, né? O que eu quero dizer por final vem escrever a sua história de futuro com a gente, né? O mercado está extremamente competitivo, né? Temos que ter diferencial. Esse diferencial, a ETEC de Porto Feliz, ela é uma das melhores opções que você tem. Venha construir o futuro com a gente, nos dê a oportunidade de sermos parceiro na construção do teu futuro. Um abraço a todos.